Então galera, tudo bem? Primeiramente aqui, bom dia a todos. O vídeo de hoje ele vai ser sobre exercícios para cavalos jovens. Eu até gostaria de fazer um link aqui importante sobre a parte técnica, onde a gente consegue associar os mesmos exercícios e trabalhos de plano, etc., tanto para os cavalos jovens no salto, os jovens no esporte, no nosso esporte, quanto para os cavaleiros jovens, os jovens cavaleiros também. A idade do cavalo jovem, do cavalo novo no esporte, começa na altura de 1 metro, do cavalo novo de 4 anos. E a categoria dos jovens cavaleiros e a categoria de base do mini-mirim, válida após a prova da escola, também começa nessa fase ali, na categoria de 1 metro, Então, muita coisa que serve para um cavalo jovem vai servir para um cavaleiro jovem também. No trabalho de hoje, os animais que vão ser utilizados nos exercícios, eles estão fazendo um pré-aquecimento, tanto para eles quanto para seus cavaleiros de Amazonas, para que depois disso a gente comece aqui a atividade, fazendo tudo de uma forma progressiva, em dificuldades progressivas. A gente vai demonstrando cada exercício e cada evolução de nível de dificuldade até o final do trabalho. Vou começar fazendo o exercício de Y aqui, ó. Abordagem pela mão esquerda, linha para a direita, curva para trás e retorno da direita com controle. Bem prédio. Usa o espaço lá atrás. Disciplina. Calma. Que raça ela é? BH. BH? Bossa Nova. Bossa Nova o nome dela? E ela é mais calminha ou é mais quente? Não, ela é tranquila, é assim. Por isso que é Bossa Nova, então. Lembra do controle, hein? Isso. Pede autorização aí na pista pra galera fazer atenção. E mesmo galope, cadência de galope, é importante. Sem correr, no meio, encosta a perna devagar. Isso, bota lá. Encosta a perna. Boa, abriu. Olha. Isso, continua, não tem problema, bem no meio. Um pouquinho antecipado, Então a Sunshine é uma eguinha que quer chegar até 1 metro. E me diz como é que foi a troca? Tu se sentiu tranquila assim para trocar de cavalo? Sentiu muita diferença? Não? Te adaptou bem? Tá feliz com a nova égua? O que tu quer falar dela? Ela é uma égua muito boazinha, muito boa de montar. Muito boa? Essa égua é uma égua ela argentina, mais importada de fora, veio da Argentina. Animal mais experiente já, tem toda a bagagem, já carregou vários atletas amadores. Tá vindo aí no time para somar na evolução técnica dela, fazer esse reforço da base e que ela tenha condições de subir de categoria com segurança. Faz o Y. Tem o mesmo galope. Isso, procura manter o galope. Controle. Conta um pouquinho da tua égua, Luísa. Essa é a Corialha, ela tem 16 anos. Ela já fez provas mais altas, até 1,85. E agora eu tô com ela desde o ano passado. Comecei com ela na prova de 1 metro. E esse ano eu subi para 1,10 m com ela. Como é que tá teu projeto? Eu tenho o objetivo de usar ela até 1,20 m. Até 1,20 m. Fazer mais um ano com ela no 1,10 m e mais 2 anos no 1,20 m. Aposentar ela com mais ou menos uns 19 anos, 19 para 20 anos. E qual é a raça dela? Ela é BH. BH. Sobre esse exercício que foi realizado agora, pelos nossos 3 tipos diferentes de situações de cavalos aqui, uma égua jovem ali de 5 anos com o Bruno, que é um atleta que já salta mais alto, a Júlia,
com a Sunshine, que é uma atleta de 7 anos de idade apenas, com uma égua mais experiente que está aí para fazer a base dela e ajudar na evolução técnica. E o meio termo ali, que seria a Luísa com a Corialha, que é um animal experiente também, porém ela já é uma atleta jovem cavaleiro que salta a prova de 1,10 m, né? A gente tem as 3 condições aqui. Esse exercício a gente buscou fazer as abordagens corretas de curva, né? Um bom caminho, um bom trajeto, manter a cadência de galope do cavalo, ou seja, não deixar que o cavalo se descontrole, nem tenha nenhuma oscilação de ritmo entre os componentes do exercício, que são os obstáculos, né? E procurar fazer sempre a melhor curva possível, principalmente na dificuldade, que ali a gente tem uma curva para trás, que é uma curva que vai e volta. Esse volta, né, esse retorno do exercício que é importante, porque a gente simula aqui uma situação de competição onde eles vão ter os obstáculos mais altos no dia da prova e aí vão ter a mesma dificuldade, porém algo que eles já passaram por isso, tendo a execução do dia a dia, né? Só mantém a pressão junto. Que daí a diferença real entre ter um cavaleiro experiente ensinando um cavalo jovem ou ter um cavalo experiente assessorado pelo profissional ensinando o cavaleiro dele. Mantenha o galope, encosta a perna. Isso! Perfeito, Juju! Muito bom! Opa! Vê que a égua já percebeu. O animal percebeu que a distância ia ficar um pouco mais afastada e pela experiência ela ampliou sozinha o ritmo para facilitar a vida da Amazônia, auxiliando o exercício. Mesmo galope. Falando sobre essa passagem da Luísa, você vê, cometeu um erro comum, que é chegar no exercício relativamente amplo, com uma certa falta de ritmo. Aí o animal, pela experiência, compensou a situação, se ampliou ali dentro para que o exercício ainda ficasse de uma forma confortável. Até em comparação com um animal jovem, que é a égua do Bruno, na verdade aconteceu a mesma coisa, porém o cavaleiro fez a decisão da distância, empurrou um pouquinho para compensar porque viu que ia ficar afastada, coisa que a égua não ia mudar nada, ela ia passar errado se ele não tivesse chegado ali e feito a solicitação para ela aumentar o ritmo para compensar. O trabalho de base, de um modo geral, seja de cavaleiros e amazonas ou de cavalos jovens no esporte, é muito importante a gente utilizar nesse desenvolvimento de atividades as marcações de batida de salto, como a gente tem aqui o exemplo, a marcação de 3 metros, onde aqui o cavalo só consegue daqui para lá fazer a batida de salto exata. Então mesmo que o atleta chegue não tão preciso até aqui, ele tem tempo do cavalo se arrume para fazer um bom salto e o exercício sequencial saia bom. Assim como ali do lado, na simulação de ping-pong ou in-out, que a gente chamaria, né? O cavalo tem as marcações dentro para que ele não erre a batida de salto, não faça menos galopes do que precisar. Um fator muito importante na formação de base, de modo geral, é constar que esses exercícios de direcionamento, controle, cadência, abordagem, eles não têm uma necessidade associada com altura, com grande altura de execução. A altura pode ser uma altura tranquila, mediana, porque é mais só para simular que o cavalo faça o salto. E aí o foco do exercício não é só o salto. É mais do que o salto a questão da forma do caminho onde vai, a cadência que vai ser colocada, não deixar que o cavalo saia do controle, manter uma boa abordagem de curva, né? Todos esses fatores são avaliados acima da necessidade do salto. Então, por isso, não ter uma altura muito elevada. Possibilitando com isso que você consiga, numa mesma condição de treino, atender diferentes níveis de atleta, criando para cada um. O cara que está montado no cavalo jovem vai ter dificuldade do cavalo jovem, o atleta que é novo, que tem um cavalo experiente, mas está em evolução, também vai ter suas dificuldades para executar. Então, de certa forma, você consegue atender um leque maior de alunos com o mesmo exercício. Colocando uma vara de guia na curva, para que depois do salto vindo de lá, o cavalo não corte o caminho, não antecipe a curva daqui, não prejudicando a abordagem do próximo salto. Então, eles vão fazer o salto, além de tudo que é exigido lá, vão ter que fazer uma boa execução de curva, um bom contorno, para poder chegar com uma abordagem melhor no próximo. Aqui a gente tem um corredor pós-salto, o atleta vai fazer a abordagem da curva para trás vindo da porta, que já é uma dificuldade. Os cavalos costumam mudar um pouco a velocidade para que sai da porta, né, querer se frear um pouco.
A gente tem o corredor pós-salto para direcionar exatamente onde a gente quer que eles passem lá na frente, né? Que eles não façam nenhum corte de caminho também, para fazer uma boa abordagem no último elemento, que é o ping-pong, o exercício final da sequência que a gente vai executar. Fazer a ida, a volta só no isolado e a curva para o ping-pong. Vai executar agora uma junção de tudo que a gente fez no aquecimento, um exercício de uma forma completa, né? Uma ida, uma volta e um ping-pong. Uma abordagem boa. Caminho bem feito para lá, aí cuidado com a curva, para ver se ele está no galope, consertou o galope também, uma boa curva, só mantém o galope, saiu reto, vai ter que corrigir o galope de novo para fazer o final aqui. Essa paciência do cavalo novo, tem que ter, eles às vezes não entendem as coisas, a gente tem que ter paciência de ensinar, então agora vem aqui para o final, abordagem do ping-pong para ela manter a cadência. Centralização também, ela tentou se esquivar um pouquinho para o lado para fugir da dificuldade, né? Mas ele conseguiu contornar bem a situação. Vai com a Luísa, a prata mais nova, né? Vamos ver como é que vai executar o exercício. Chegou bem, calma. Ó, a égua fica querendo adiantar a troca de mão, um pouco ansiosa, né? Ó, fazer o ajuste de galope lá na cerca, tudo bem. Abordagem na curva para trás, com calma. Sem correr, ó, alertei, chegou bem, acerta o galope para a direita, corrigir antes para poder chegar bem no final, tá com o galope correto agora, centralizar o exercício, bem no meio, e calma, controle, ó, é um pouco mais ansiosa, que saiu um pouco rápida do exercício, ela já administrou o controle lá e já retomou. Um pouquinho menor, então a gente tem que estar um pouco mais próximo dela, orientando. Encosta a perna, perfeito. Olha pra lá. Bem no meio, encosta a perna. Muito bom. Ela já fez a troca de mão sozinha. Experiência do animal, né? Ela ajudou. Boa curva com a perna junto. Muito bom, agora calma. Abre lá para poder abordar aqui. Joga lá no fundão. Vai lá no fundão. Virou e no meio, mantém a perna, aí mantém com ela, e controle, super equilibrada, a égua já fez os ajustes de troca de mão para ela, tá toda a experiência ajudando a Amazona que é jovem. Já mudou, agora a égua já se antecipou a mudança, já fez a troca de mão correta, porque ele corrigiu aquela hora, então ela já está entendendo o exercício, essa é a ideia do trabalho, o cavalo é assimilando. Boa abordagem, faz um bom caminho, solicita a mudança lá na saída. Fez a troca de mão de novo, ela já prestou atenção, já aprendeu uma coisa no exercício de hoje. Mantenha o galope constante, igual até o final, bem no meio da tua mão, bem no meio da mão. Boa, já no controle. Senta na sela e trabalha um pouco. Muito boa conexão, ao passo. A gente vai percebendo ao longo das execuções que tanto os atletas mais novos com os cavalos diferentes estão melhorando as abordagens, as dificuldades, a forma de enfrentar, né, a dificuldade, quanto o cavalo jovem com o cavaleiro mais experiente também já vai decorando as coisas e executando de forma melhor. Vai bem lá no canto, já faz a correção de galope logo. Calma. Um pouquinho ansiosa essa égua, mas ela é muito eficiente, muito completa. Tem uma dificuldadezinha na questão de troca de galope, somente, como diz na história, ninguém é perfeito, né? Mas ela tem muitas outras qualidades que auxiliam a Amazona. Se arruma bem. E controle. Ó, já saiu com ela, a evolução dela no exercício foi, ela já saiu com a égua muito mais bem controlada após salto no término do que daquela fez anterior, né, no sentido contrário. Vai virando. Vai com ela. Abre lá, curva, abre lá. Não tem pressa, joga pra fora. Calma, olha pra cá. Virou. Aí.
cá. Mantém ela. Agora calma. 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 E controle. Aí, passe a grada ela. A Ju, agora no final, ficou um pouquinho, o conjunto em geral, ficou um pouquinho mais animado. O que acontece com a criança? Como ela está treinando para subir de categoria, quando ela encontra, para ela isso aqui está um nível acima daquilo que ela vem fazendo. Ela hoje compete o ranking estadual de 40. Ela está treinando para subir para os 60 e consequentemente durante o ano na evolução chegar no 80, mas o fato de treinar 60 agora para ela já é uma altura mais do que aquilo que ela está acostumada. Então isso ocasiona que ela, por perceber que está um pouco mais alta, ela aumenta a pressão dela na égua. E a égua aumenta a velocidade por isso. Ela tenta resolver a situação com a pressão, né? Ela enxerga e aumenta a pressão. A égua, pela experiência, só corresponde a velocidade um pouquinho maior, porém resolve todos os problemas como tem que ser. Bom, galera, resumindo o trabalho de hoje, né, isso aqui é apenas um exemplo, né, de um leque muito grande de exercícios que a gente pode ter para utilização tanto com cavaleiros jovens quanto com cavalos jovens, como eu falei no início, e só demonstrou que surtiu efeito. Do início do trabalho, quando as varas ainda estavam apenas no chão, quanto ao término agora, onde a gente colocou o terceiro nível de dificuldade de curva, abordagem, controle, etc., a gente notou que a égua mais jovem, lá, a bossa nova, a égua mais jovem, com as correções do cavaleiro, teve evolução, que a questão dela, a dificuldade de hoje apresentada era já cair na mão certa de galope, ele fez uma correção, depois ela já executou. As outras duas éguas mais experientes com amazonas mais jovens, né, cada uma na sua dificuldade, a Júlia, que está recém subindo de categoria, com a Sunshine, e a Luísa, com a Borealia, que vem numa reabilitação de lesão, né, então também está ainda com o equilíbrio um pouco prejudicado, então a gente vem fazendo toda essa correção, porém os animais, pela experiência, auxiliaram muito as amazonas no exercício. Quem acelerou demais o cavalo freou para arrumar, chegou muito lento, o cavalo compensou na velocidade para conseguir cumprir, enfim, né, de um modo geral, a gente teve aqui todos os objetivos alcançados no dia de hoje. Fala, galerinha, gostaram do vídeo? Então, ó, galopa o dedo no like para prestigiar aí os nossos atletas e professores fazer esse vídeo com carinho para vocês. E não esquece de saltar com a mão do cavalo em cima desse botão que tem inscrever aqui embaixo. Se você tiver tempo, assiste o vídeo que vai aparecer aqui do lado para vocês.